Ocidente e Oriente, uma invenção europeia. Europa, continente ou península da Eurásia? Então, a Europa, pessoal, do ponto de vista geológico, a Europa é apenas uma península da Ásia, que quer dizer uma porção de terras ligada a um continente. Vocês veem que eles formam um único bloco de terras, certo? Mas a Europa é bem menor, é como se ela fosse uma península ligada ao continente asiático, tá bom? Só que do ponto de vista histórico-social, a Europa é um continente, pois desenvolveu uma cultura diferente da asiática. O continente europeu ele tem características que fazem com que a Europa seja considerada um continente. A divisão da Eurásia, né? Existem 3 elementos naturais que marcam essa divisão entre a parte da Europa e a parte da Ásia. Esses 3 são os Montes Urais, certo? Aqui, ó, os Montes Urais, o Mar Negro, aqui, ó, e o Mar Cáspio. Então, esses 3 elementos naturais marcam a divisão entre as terras que pertencem à Europa e as terras que pertencem ao continente asiático. Na Europa ocorreu a formação dos primeiros blocos econômicos, mas nela também houve muitos conflitos internos ao longo da história para a formação de estados nacionais. Além de ela ter sido campo de batalhas das 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, nas respectivas datas, que causaram a morte de milhões de pessoas, não apenas as fronteiras entre estados, mas também na formação de novos, né? Então, pessoal, observe que essas características fazem com que a Europa seja um continente e não somente uma península da Ásia. A importância histórica que a Europa tem como continente faz com que ela tenha, né, receba essa denominação. Nota-se que as fronteiras de muitos países europeus se alteraram desde o início do século XX, sobretudo na porção central e leste do continente. Ao final da Primeira Guerra, por exemplo, o fim do Império Austro-Húngaro resultou na formação da Tchecoslováquia, Áustria-Hungria, Iugoslávia e Polônia, e atualmente a Tchecoslováquia foi dividida em República Tcheca e Eslováquia. Então, boa parte desses países que formam o continente europeu, eles foram se desmembrando e suas fronteiras foram sendo alteradas com o tempo, por causa dessas transformações relacionadas à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, à Guerra Fria, que marcou também o continente europeu nessa divisão. Hegemonia europeia, mais algumas características que dão essa importância ao continente europeu. Expansão marítima comercial no século XV, XVI e XVII, colonização na África, na América e na Oceania, acúmulo de riquezas, primeira e segunda revolução industrial, lembrando que a primeira revolução industrial, o berço foi a Inglaterra, certo? Imperialismo na África e na Ásia, que foi a partilha da África e da Ásia pelas principais potências europeias, tá bom? A influência europeia também se estendeu pelo mundo por meio de instituições, leis, religiões, formas e sistemas de governo, língua, arte, filosofia, ciência, tecnologia. A Europa ditava a moda da maneira de se vestir, do modo de pensar e na educação formal. E a língua francesa era falada entre classes sociais mais abastadas em diferentes partes do mundo. Então, o continente europeu ele tem uma importância histórica social muito grande. Ok? Visão eurocentrista. 2 exemplos da importância da Europa ou de como a Europa tinha um destaque dentro do contexto mundial estão aqui. O primeiro é o planisfério de Mercator, que foi um dos primeiros mapas mundo planisféricos que surgiram, certo? Onde Mercator ele colocou a Europa no centro do mundo. Então você visualiza aqui, ó, a Europa está no centro do globo. Essa visão de Mercator é uma chamada visão eurocentrista, que mostra a importância da Europa nesse momento, né? 1500 é alguma coisa, o período das grandes navegações.
Outro marco dessa importância é o meridiano de Greenwich, certo? Que é a linha que marca a divisão entre Ocidente e Oriente e é o meridiano base para os fusos horários. E ele foi determinado porque ele passa, é a linha que corta o Observatório de Greenwich na cidade de Londres, mostrando novamente a importância da Europa dentro desse contexto mundial. Então, tanto o planisfério de Mercator como o meridiano de Greenwich trazem essa visão eurocentrista, a Europa no centro do mundo. Europa, características físicas, naturais e população. Regiões naturais. Considerando características de clima, relevo e vegetação, a Europa ela se divide em 3 regiões naturais: a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul. A Europa do Norte, né, vai ficar na parte do extremo norte do continente europeu, latitudes superiores a 60 graus, clima polar, vegetação de tundra, clima frio, floresta boreal, ou conífera ou taiga. Todas essas expressões se referem à mesma formação vegetal, intensamente explorado pela atividade madeireira de papel e celulose. Em relação ao relevo, destaca-se os Alpes escandinavos e as planícies lacustres da Finlândia. Então, essa é a parte da Europa do Norte. Europa oceânica ou continental. Nessa região que compreende as grandes planícies europeias, situa-se entre as terras de clima frio ao norte e as cadeias de montanha ao sul. Predominam os climas temperados, continental e oceânico. Na porção oriental ocorre o clima semiárido. No meio natural, encontra-se profundamente alterado pelo homem. Por quê? Porque essa região da Europa é a que recebe ou que se encontra a maioria das principais cidades europeias: Paris, Londres, Berlim, Moscou. Europa do Sul, região voltada para o mar Mediterrâneo, que se estende da Espanha até o Cáucaso, apresenta as seguintes formações de relevo: altas montanhas como os Pirineus, os Alpes, os Carpatos e o Cáucaso, né? Nessas regiões, por causa da altitude, clima frio, tá bom? Que dificulta a fixação humana. As montanhas mediterrâneas, né? Os montes Apeninos, dentre outras. E as planícies e planaltos mediterrâneos, né? Mediterrâneo próximo ao mar Mediterrâneo. O clima mediterrâneo caracteriza parte da montanha e as planícies e planaltos dessa região, cuja paisagem natural sofreu intenso processo de ocupação humana. Então, nessas áreas de clima mais ameno, né, não tão frio, e onde você tem planícies e planaltos que facilitam a ocupação, você tem também a intensa ocupação humana, cidades importantes: Lisboa, Madrid, Marselha e Milão. Rios, né? A rede hidrográfica da Europa é bastante vasta, bem distribuída, né? Mas nela se destacam 3 rios: o Volga, o Danúbio e o Reno. São os 3 principais rios da Europa. O rio Volga, o mais extenso rio da Europa, nasce no Planalto de Valdai, na porção europeia da Rússia, percorrendo 3.690 quilômetros. Descreve uma ampla curva em torno de Moscou e deságua em um grande delta no Mar Cáspio, certo? Embora suas águas fiquem congeladas no inverno, esse rio é responsável por cerca de 50% do tráfego fluvial russo. Além disso, ao longo do seu curso, há várias barragens hidrelétricas. O rio Danúbio, né? Rio com 2.860 quilômetros, é o segundo rio mais extenso do continente europeu. Nasce na Alemanha, atravessa outros países. A bacia hidrográfica do Danúbio tem muita importância para a economia da Europa centro-oriental, pois permite a embarcação, que as embarcações cheguem ao Mar Negro e então ao Mar Mediterrâneo. E o rio Reno, um eixo fundamental para a integração econômica, com 1.326 quilômetros da nascente à foz, fica próximo ao principal porto europeu,
de Roterdã, nos Países Baixos. Então, essas são as principais características, né, dos rios da Europa. Ocupação e uso da terra. Há uma estreita relação entre as características naturais e o uso da terra. Há locais que facilitam esse uso, né, que as características naturais facilitam, e outros que dificultam esse uso. Por exemplo, no extremo norte, clima polar. Infelizmente, as características do clima dificultam a fixação humana e o uso da terra. Então, nessas áreas, há cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado, né, e as terras são improdutivas, porque é muito frio, certo? O único tipo de vegetação que consegue chegar nessa área é a tundra. Se fixar nessa área é a tundra. Já a próxima latitude de 60 graus, a gente já tem o clima frio, não clima polar, certo? Do extremo norte, a gente tem um clima frio, a gente tem a vegetação taiga, floresta de coníferas, onde você tem a exploração do papel para a produção de celulose. E abaixo dessa latitude, entre 60 e 40 graus, predomina o clima temperado, onde se há uma maior associação à fixação humana, onde você tem as principais cidades europeias, como a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando da Europa oceânica, certo? Aspectos populacionais. Taxa de crescimento demográfico em 0,7. Então, a população da Europa ela está diminuindo em alguns países. A taxa de crescimento natural, crescimento demográfico em alguns países, chega a ser negativa. O que significa isso? Que está tendo mais mortes do que nascimento. Então, isso está trazendo problemas para a Europa. Há países com crescimento negativo, diminuição de jovens e aumento de idosos. Pouco nascimento, pequena quantidade de jovens. Só que está existindo uma grande quantidade de idosos. Por quê? Por causa das condições econômicas e sociais, a população dos países europeus estão vivendo mais. E aí o número de idosos está aumentando. E aí a gente tem uma questão. Como está diminuindo os jovens e aumentando os idosos, a gente está tendo falta de mão de obra. E aí entra um grave ou um velho dilema do continente europeu. Permitir ou não os imigrantes? Incentivar ou não que esses imigrantes ocupem vagas e trabalhem dentro dos países da Europa? Então, a solução encontrada, né, por alguns países é aceitar imigrantes especializados que tenham, né, que venham agregar cada vez mais recursos à economia europeia. E alguns países estão incentivando a natalidade. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha está dando até 3 anos de licença maternidade. Quer dizer, eles estão incentivando que a população tenha mais filhos. Porque com o passar do tempo, se hoje a situação já é grave, com o passar do tempo tende a piorar. Menor quantidade de jovens, pessoal, significa menor quantidade de adultos, que é a população economicamente ativa. Então, pouco jovem, muito idoso e pouco adulto não fecha a conta social do país. Por isso, há um incentivo à natalidade. Migrações internas e imigrações. Fluxos migratórios intracontinentais, fluxo de imigrantes ilegais que vêm para a Europa, da África, da Ásia e da América Latina. A questão da imigração despertou em parcela da população europeia o preconceito, a segregação, o racismo e a xenofobia. Todos esses são problemas de vários países da Europa com relação aos imigrantes. Esse ambiente de aversão à população imigrante acentuou o dilema europeu de restringir a imigração e de necessitar dos imigrantes para compensar o baixo crescimento populacional no continente. A alternativa encontrada é estimular a entrada somente de imigrantes qualificados profissionalmente, como eu acabei de falar para vocês, né? A ideia de muitos países da Europa
é trazer imigrantes, mas imigrantes qualificados, ok? Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, pessoal. Quando a gente está falando aqui, vou voltar aqui um pouquinho, dessa visão eurocentrista da Europa que marcou a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, certo? A gente tem o que a gente chama de etnocentrismo. O que é isso? É uma tendência a privilegiar as normas e os valores de suas próprias sociedades ao interpretar as outras, valorizar seu grupo, sua região, sua nacionalidade em detrimento das outras, certo? Então, o europeu ele tem essa ideia de etnocentrista, de valorizar aquilo que é da sua região. Por isso que você tem o planisfério de Mercator, por isso que o meridiano de Greenwich foi localizado próximo ao Observatório de Greenwich em Londres, certo? Porque eles têm essa visão etnocentrista de valorizar aquilo que é deles. Outro fato que é muito marcante em outra sociedade, que é os Estados Unidos da América, ok? Então, bora voltar para cá. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida é só vocês falarem, respondam a atividade, ok?